Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí que está nos ouvindo no carro, você aí que nos ouve fazendo um relatório, fazendo aquela figura marota para entregar que está em cima do prazo da CETESB, você que está nos ouvindo cozinhando, passando roupa, fazendo alguma outra atividade, seja bem-vindo ao podcast das áreas contaminadas. É um grande prazer, como eu falo toda semana, é um grande prazer fazer esse trabalho aqui, essa divulgação das conversas, né? E o nosso grande objetivo aí é levar conteúdos, informações, dicas para vocês, né? E o meio que a gente encontrou para fazer isso é essa conversa que eu tenho semanalmente com pessoas do mercado. Um outro objetivo é dar voz para pessoas como eu e você, que está me ouvindo, né? São pessoas comuns da cadeia do gerenciamento de áreas contaminadas, são trabalhadores como a gente, que tem alguma coisa a contribuir com todos nós, né? Então, eu agradeço a todos os meus convidados por compartilharem aí parte da sua experiência, parte da sua vida com a gente, né? Com a nossa comunidade e a gente está conseguindo fazer a nossa comunidade crescer como um todo. Eu vou fazer hoje uma mensagem do nosso, por enquanto, único patrocinador aqui dos nossos canais, dos nossos eventos, que é a ECD, né? Então, a única patrocinadora, por enquanto, é a ECD. Então, a ECD, o que ela está fazendo hoje, né? Então, nós estamos fazendo basicamente a amostragem de solo, mas uma amostragem de solo minuciosa, bem focada, procurando ver os detalhes daquela amostragem de solo com aqueles objetivos que a gente tem propagado por aí, né? Uma investigação que busque aliar aí um olhar detalhado para a substância química de interesse com um olhar detalhado para o meio físico, que é a essência da investigação de alta resolução. Então, a ECD executa esse tipo de trabalho. Independente dela própria, a ECD, fazer a sondagem, tá? Então, a ECD executa coleta de amostras de solo, sim, mas ela também faz essa avaliação minuciosa da amostra de solo, independente da sondagem, tá? Então, com o nosso patrocínio da ECD, eu estou divulgando aqui para todos os ouvintes. Uma outra coisa que a ECD tem feito e tem sido muito bacana, são cursos in company, ligados à investigação de áreas contaminadas. Tá? Vários temas ligados à investigação, desde investigação de alta resolução, planejamento de investigação, amostragem de solo. Então, esses cursos in company têm sido muito legal. É isso que eu gostaria de divulgar para vocês aqui com uma mensagem patrocinada da ECD para o podcast, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar com a Patrícia Ruiz e vocês vão ver que é uma conversa muito interessante. Ela conta a trajetória dela desde uma menina de 13, 14 anos, né? 14 anos entrando no ensino médio técnico, ensino médio junto com o técnico, né? Integrado, que se falava antigamente, o ensino médio integrado com o técnico em química, para se tornar hoje uma referência no nosso mercado em gestão da qualidade. Vocês vão ver a quantidade enorme de entidades que ela colabora, né? CEGECRE, a BNT, a ESAS. Então, como é que foi esse crescimento, essa trajetória dela? Então, vocês vão gostar, muita gente vai se identificar com essa trajetória. Eu espero que essa conversa dela inspire muita gente aqui, tá bom? Obrigado por me ouvirem, obrigado por me acompanhar, obrigado por dar força, tá? Então, muita gente tem me dado força, eu fico muito contente, muito agradecido por toda essa força aí, essas mensagens de apoio que eu tenho recebido, tá bom? Gostaria que vocês mandassem aí críticas, sugestões, dicas para a gente melhorar tanto o podcast quanto o canal do YouTube. Mais uma vez, obrigado, espero que gostem e fiquem aí com as palavras da Patrícia Ruiz. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo no carro, boa noite para quem ouve a gente lavando a louça.
Obrigado por ouvirem nosso podcast. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Ruiz. Bom dia, Patrícia. Boa tarde, boa noite. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, por favor. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olá para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Ruiz. Estava aqui no Esquenta conversando um pouquinho com o Marcão e estava falando um pouquinho sobre mim. Eu sou técnica em Química, formada pelo Senai Mário Amato. Me formei em 1999. Eu brinco que desde o século passado eu estou aí dentro de áreas contaminadas. E depois eu fiz gestão ambiental na UFRJ, no Rio de Janeiro. E estou aí no mercado de áreas contaminadas, já vai fazer 21 anos, ano que vem, 21 anos em áreas contaminadas. Legal, prazer enorme para mim estar aqui. Bastante história então, né, Patrícia? Patrícia, conta. Tem bastante história. Você estava num curso técnico, né? Num curso técnico muito bom em Química, né? No Senai. E daí, que desígnios do destino te levaram para o mercado do gerenciamento de áreas contaminadas? Porque, imagino, tem pessoal fazendo técnico em Química, tem muitas áreas para trabalhar, né? Laboratórios, indústria, farmacêutica e tal. Como é que aquela menina sai lá do Senai e vem parar no gerenciamento de áreas contaminadas em 1999? Então, Marcão, eu falo que é uma história meio de destino, assim, sabe? Tava tudo meio que traçado, eu acho. Eu era muito jovem quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu tinha acho que 13 ou 14 anos quando eu entrei no curso, e aquilo, né, com essa idade a gente ainda não sabe muito bem o que a gente quer ser quando crescer. Mas eu tive a oportunidade de entrar no Senai, que é uma escola fantástica, é um parque de laboratórios maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Senai, vale a pena. O Senai Mário Amato fica em São Bernardo. Considerado a melhor escola de química da América Latina, e eu tenho uma paixão muito grande por aquele lugar. Foram 4 anos integral, né, de ensino médio. Naquela época ainda era integral, então era o ensino técnico com o ensino médio. Junto. E então a gente chegava lá às 7h15 da manhã, eu estudava em Santo André, eu pegava 3, 4 ônibus para chegar no Senai. A gente chegava às 7h15 da manhã e ficava até às 5 horas da tarde, isso quando a gente não emendava com atividades extracurriculares, enfim. E aí, ali eu fui apresentada, né, ao básico da Química, o curso técnico ele te traz o básico da Química, e eu confesso que em algumas áreas ali da Química eu nunca tive muita sinergia, e eu sempre dizia que eu ia continuar na área da Química se eu fosse trabalhar na área ambiental. Certo. E aquilo era uma coisa que me ficou, né? Falei, olha, se não for para ser no ambiental, eu não quero. E eu sempre fui muito de correr atrás, né, daquilo que eu quero, enfim. E eu me lembro que eu terminei o curso, foi no final do segundo semestre, e eu me lembro que era férias, todo mundo estava viajando, eu não fui viajar por algum motivo, e eu fui no Senai fazer alguma coisa, pegar algum documento para dar entrada no estágio, enfim. E quando eu cheguei lá, ela tem um mural, né, de anúncios, de vagas, de anúncios de vaga. E aí fui lá direto, falei, deixa eu ver, né, se tem alguma coisa. E aí tinha uma vaga no mural. E a vaga, eu me lembro, eu brinco, né, que naquela época, isso faz 20 anos, era uma fortuna, né, para um estagiário. A gente ganhava, acho que estava oferecendo R$500, e a gente tinha convênio médico, vale-refeição. Falei, nossa! E era para eu trabalhar na área ambiental. E nada mais, nada menos do que a Geoclock. Certo. Mandei meu currículo, e então fiquei naquela expectativa, né? Meu Deus! Isso eu era uma criança, tinha 18 anos, acho que 17, 18 anos quando eu me formei. E aí eu fui chamada para fazer entrevista. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Shinobi, Sérgio Shinobi. E eu nunca esqueço dele, toda vez que eu encontro com ele eu falo, olha, se eu tô aqui hoje é graças a você. E aí ele me chamou, só que era para fazer, eles estavam precisando de técnicos de campo, né? Certo. E naquela época eu acho que eu ainda não tinha carteira de motorista, enfim. Ir para campo você precisa, né, enfim,
dirigir e tal. Só que tinha uma outra vaga Certo. que foi bem na época que a Geoclock ia trazer o Barrema para o Brasil. Certo. E eles estavam também procurando uma pessoa para começar as atividades no Barrema. E aí que o Shinobi falou, olha, você não vai para essa vaga, mas tem uma vaga que eu acho que vai servir para você. Eu vou passar teu currículo para um amigo meu. E mandou meu currículo para o Wagner. Wagner Pseotano, grande Wagner. Um abraço para você enorme, se você estiver me ouvindo. E aí, sentei eu lá na mesa com o Wagner, me lembro até hoje daquela entrevista. E aí a gente começou a conversar. E o Wagner é todo italianão, eu também sou. E aí começou a falar italiano, foi uma loucura. E aí que ele falou, no dia seguinte, meu telefone toca, o RH me chamando, olha, você foi contratada, eu pulava de alegria. E foi assim que eu entrei em áreas contaminadas. Só que o que aconteceu é que eu não, no fim, a vinda para o Barrema deu atrasou um pouquinho, e eu acabei indo para a área operacional na Geoclock. Lá na Geoclock a gente tinha os escritórios que ficavam ali na frente ao Shopping Morumbi. Sim. E tinha o que a gente chamava de centro de operações, que ficava ali na Américo Brasiliense, a casinha, adorava. E lá, veio a ser o embrião da Biosol? Esse era o embrião da Biosol, exatamente. A Biosol era ali. A Biosol hoje saiu ali do nosso centro de operações. Legal. E eu tenho um orgulho imenso, porque eu fiz parte dessa construção. E aí que tinha um rapaz lá, que trabalhava lá, e ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E ele foi embora. E me deixou. Me largou lá. Com 2 meses que eu estava lá na Geoclock, eu assumi o centro de operações. E daí para frente eu passei 5 anos ali no centro de operações. E foi assim que eu caí no gerenciamento de áreas contaminadas. E aí eu adoro. Você cuidava das operações e basicamente da logística de amostras ou de equipes de amostragem, ou dos dois? Isso, a Geoclock, ela sempre teve uma estrutura, desde aquela época, né, uma estrutura muito, muito organizada, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que quem passou pela Geoclock passou por uma grande escola. Sim. E ali eu tinha uma estrutura no fim eu acabei ficando com toda a parte de equipamentos de medição, então eu tinha uma sala que eu tinha mais de, 300 equipamentos. Então, eu cuidava de todos os equipamentos e toda a programação das equipes que iam para campo, fazer amostragem. Então, eu cuidava de toda a parte de amostragem. A gente tinha uma outra equipe, né, uma outra unidade dentro do centro de operações, que era a unidade de sondagem. Certo. Então, ali dentro a gente tinha sondagem e amostragem. Toda a parte de amostragem, seja de água, solo, enfim, tudo, era eu quem coordenava. E naquela época não tinha laboratório, né? No Brasil. Então, como é que a gente trabalhava? O pessoal, né, naquela época a gente já trabalhava com os planos de amostragem, o pessoal mandava para a gente lá os planos de amostragem e a gente fazia toda a preparação, né, do material, equipamento que ia para campo. Depois a gente recebia as amostras e a gente mandava essas amostras para fora do país. A gente mandava para os Estados Unidos, a gente mandava para a Suíça, a gente mandava para o Canadá. Então, era uma logística tremenda para a gente mandar as amostras para lá, e era eu que fazia toda essa logística, né? Sim. Sempre eu tinha uma equipe maravilhosa, Tonhão está lá até hoje, Tonhão, um beijo enorme. Tonhão está na Biosol até hoje. Tonhão me ajudava muito com as amostras, e todos os meninos ali, maravilhosos, assim. Muito bom mesmo. E era isso que eu fazia lá na Geoclock. E foi lá também que eu acabei, porque eu me inseri nessa questão de gestão da qualidade, sim, porque sim. desde antes de eu começar na Geoclock, a Geoclock já era certificada na ISO 9001. Então, toda essa parte de controle de qualidade, ela vem dali, né? Certo. Então, desde que nem se falava em 17025, em 9001, em garantia, a Geoclock já tinha isso, que é a herança do Ernesto, enfim.
E então foi ali que eu comecei com essa questão de qualidade, e aí eu me apaixonei por qualidade, né? E juntou aquela minha paixão por ambiental, e a questão de controle de qualidade, e a inserção dentro da parte de amostragem, né? E aí a minha especialidade sempre foi amostragem, ensaio, e aí depois, né, com a evolução da 17025, enfim, as coisas se complementaram. Foi mais ou menos assim. Legal. E qual é a sua trajetória? Então, você aprendeu muito na escola da Geoclock, como muitos outros, né? Muitos outros mesmo, muita gente aprendeu naquela escola da Geoclock, né? Você sai de lá e qual é a sua trajetória até antes de você montar a sua empresa Soldi? O que você fez nesse período aí? Laboratórios e consultorias e tal? Conta aí para o pessoal. Então, a minha saída da GEL foi justamente quando a Biosol se fez, né? Então, eu estava ali num momento em que eu estava buscando outras frentes profissionais, e a Biosol, quando ela foi lá para Interlagos. Certo. Do ponto de vista de logística, para mim aquilo era impossível, porque eu morava muito longe. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu tive uma oportunidade de ir para a Analytical Solutions. Na época, um laboratório me convidou para fazer a implantação da 17025, e aí eu topei. E aí eu fui para a Analytical, e aí eu fiz toda a implantação da 17025 na unidade de São Paulo. Que era lá perto do Metrô Paraíso, não é isso? Isso, ficava, né? A Analytical Solutions ficava ali na Vila Mariana. E foi em 2006, 2007, mais ou menos, acho que 2006, que foi quando veio a obrigatoriedade dos laboratórios serem acreditados na 17025 para os ensaios. Naquela época ainda não havia a obrigatoriedade à amostragem. E aí eu encarei o desafio e fiz todo o processo de acreditação de toda a unidade de São Paulo, da Analytical Solutions, para todo o escopo de ensaio, né, orgânico, inorgânico, metais, VOC, SVOC, enfim. E daí, depois disso, eu trabalhei também na Merrier. Depois de um tempo eu trabalhei na Merrier, e na Merrier eu já tinha mais o que, na época era Bioagri, né, ainda não era Merrier. E aí eu fazia toda a parte de pós-venda, né, dos ensaios, né, eu fiquei alguns anos lá. E depois eu fui para a Honeywell. Eu tive um convite do Ernesto Guini. Ernesto também fez parte aí da minha história profissional. Conheci o Ernesto na Geoclock, quando ele trabalhava na Clean. E o Ernesto me convidou para ir para a Honeywell. A Honeywell é uma multinacional, também foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei quase 4 anos lá. Caramba. E quando eu fui para a Honeywell, o meu foco, o meu objetivo ali era trabalhar com a parte de detecção de gás. Certo. Porque quando eu estava na GEL, eu tive muito contato, né, com todos os equipamentos. Então, eu gosto muito de equipamento, adoro mexer com equipamento, adoro. E eu tinha muita familiaridade com o equipamento. Na época era o Gastec, né, que a gente usava aquele Gastec quadrado. Sim. Eu não sei se é da sua época, Cinza, sim, eu já vi isso aí, sim. Laranja, cinza veio depois. Não, não vi, não. Era o laranja, analógico. Então, eu que fazia a calibração dos Gastecs. Então, a gente fazia a calibração com chave de fenda. A gente abria, assim, então era aquele Gastec compridão, ele tinha um parafusão na frente, assim. E a gente tirava aquele parafuso, pegava o cilindro, e aí você tinha que... Era uma maravilha, uma loucura, adorava. E aí eu me lembro que uma vez eu estava na minha salinha, foi muito engraçado, eu estava na minha salinha, e era uma salinha que tinha, de fato, uns 300, 400 equipamentos ali. E eu cuidava de tudo, né? E um dia eu estava desmontando um equipamento, que eu falei, gente, preciso arrumar esse equipamento, desmontei. Aí eu sentei no chão da minha salinha lá, tô com a minha chave de fenda desmontando, daqui a pouco eu olho para cima, assim, Ernesto Moeri. Oi, Patrícia! Tudo bom? E eu ali no chão, desmontando os equipamentos. E aí eu fui para a Honeywell, que foi quando eu assumi a parte de detecção de gás. Lá na Honeywell, eu trabalhava com a parte de detecção de gás, o foco era mais espaço confinado. Certo. Embora
embora muito desses equipamentos que eu trabalhava lá, são usados na área ambiental, né? Tem alguns equipamentos que são usados aí na área ambiental. Por exemplo, o mini RAI, o RAI, né? A Honeywell comprou a RAI e eu era gerente de contas, né, do Brasil para distribuição desses equipamentos. E também foi uma experiência muito, muito legal. E foi aí que tudo aconteceu da minha transição para a Soldi. Que, na verdade, assim, eu sempre fui muito inquieta do ponto de vista de desenvolver, né? Certo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. A mesmice, para mim, é uma coisa que me dá, né, circo-tico. Pois é. E o que era legal na Geoclock, né? Porque na Geoclock eu tinha uma liberdade para desenvolver que era incrível, né? Era incrível. Tudo que eu queria desenvolver, eu tinha muito espaço para fazer. Isso foi muito gostoso lá. Sim. Eu me lembro, só voltando um pouquinho, na época foi quando a baixa vazão começou, a gente desenvolvia células de fluxo e, né? Enfim. A gente desenvolvia muito ali, eu tinha uma liberdade muito grande lá dentro. Isso para mim foi assim, foi maravilhoso, porque me abriu muito, né, a questão de desenvolvimento. E aí, então, que eu estava na Honeywell, já fazia uns 3, 4 anos, que foi quando teve um evento no CRQ, que foi em 2000 e não me lembro quanto, Marcão, foi logo que saiu a SMA 100, que foi quando a CETESB trouxe a obrigatoriedade aí da acreditação dos laboratórios para a etapa de amostragem também, complementando a etapa de ensaio, né? Eu estava nessa reunião também, uma reunião complicada, né? Confusão. Você estava lá, Marcão? Tava sim. Você estava lá? Não foi incrível aquele dia? Foi muito bom. Aquele dia foi um divisor de águas, pelo menos para mim, né? Na minha vida foi. Foi um evento que teve no CRQ, onde estava o Inmetro, tinha algumas pessoas da CEGECRE, e também as consultorias, e todo mundo discutindo. Quando saiu, na verdade, não era a SMA 100 ainda, era um documento que saiu antes da SMA 100, que falava da obrigatoriedade da amostragem para a etapa de da acreditação para a etapa de amostragem, só que colocava o prazo imediato, ou seja, a partir de amanhã, e por isso que foi naquela reunião, foi aquele alvoroço, né? Porque as consultorias diziam, gente, é impossível a gente, a partir de amanhã, ninguém tem, né? Ter acreditação, não tinha como, então, isso é lobby dos laboratórios, foi uma loucura, né? E ali foi que eu tive a grande sacada. Eu falei, gente, eu nasci fazendo isso, né? Eu nasci fazendo toda a parte de amostragem, toda a questão de operação. Minha formação veio na sequência com gestão da qualidade. Eu fiz a implementação de um sistema de gestão da qualidade em um laboratório, né? Eu tinha todo o know-how, experiência de 17025, todo o know-how, experiência de amostragem em si, de equipamento, tudo, né? E eu falei, poxa, eu vou fazer isso, quero fazer isso. Os laboratórios, as consultorias vão precisar, né, desse serviço, e, poxa, eu sei fazer isso, né? Nasci fazendo isso. E foi assim que eu tive a ideia de seguir para esse caminho, né? Mas foi no dia seguinte ou 2 dias depois, eu pedi demissão na Honeywell. Todo mundo falou que eu era maluca. Você é maluca, menina! Você vai entrar numa loucura dessa, pelo amor de Deus! Porque eu trabalhava na Honeywell, uma multinacional maravilhosa, assim, uma experiência muito, muito fantástica. A gente, todo ano, eu ia para os Estados Unidos, eu tinha cursos em Chicago, tive cursos de detecção de gás fixo, portátil, em Chicago, nos Estados Unidos. A gente tinha os kickoffs, era muito legal. Só que eu tenho um perfil empreendedor, né? Eu nasci com um perfil empreendedor, eu sou empreendedora. Então, antes de tudo, né, eu sou empreendedora.
E na Runner continuaria tendo uma carreira incrível, mas uma carreira mais executiva, né? Embora eu gostasse muito, eu não conseguia ter essa questão, essa liberdade de criar, certo. Que embora eu seja técnica, porque eu sou técnica, né? Eu gosto muito de criar. Criar é uma coisa que fascina, né? Eu adoro fazer coisas novas. Quando tem um projeto novo, vamos fazer. Você sabe disso, né, Marcão? Sim, vamos fazer. Bora, vamos lá. A mão na massa. É isso mesmo. E a gente faz. Estala os dedos, a gente faz. Então as pessoas falaram, Patrícia, você é maluca. Você tava... Falei, gente, já pedi, já fui. E aí que eu fui começar, né? Sim. Ou seja, eu falei, tá bom, e agora? Eu preciso pagar as contas, minha gente. A gente tem que pagar as contas, as crianças precisam comer. E aí que a gente foi, arregacei as mangas e as coisas, graças a Deus, foram acontecendo. Eu, por outro lado, conheço bastante gente, porque quando eu entrei na GEL, no século passado, basicamente só existia GEL no mercado. Então, grande parte do mercado de áreas contaminadas saiu da Geoclock, né? E eu tive uma experiência de relacionamento muito boa dentro da Geoclock, né? Eu saí de lá com portas abertas e tenho portas abertas com muita gente, porque foi sempre uma relação de muito carinho, de muito profissionalismo, né? Sempre experiências boas. Eu não tenho uma experiência que eu olho para trás e falo, nossa, não foi legal. Sim. Não. Sim. Sempre tudo muito bom, muito legal. E aí o pessoal continuou me abrindo as portas, né? E foi aí que eu deslanchei para essa questão de qualidade, que é o que eu faço até hoje. Certo. E veio também a questão da ESAS, né? Sim. Veio junto com essa minha transição. E aí eu tive a oportunidade a Soldi teve a oportunidade de começar a fazer, na verdade, o secretariado executivo, né? De fato, é o que a gente faz, e fazer toda essa gestão, né, da ESAS. Isso foi... eu vou te perguntar sobre essa questão aí da Soldi e a ESAS. As pessoas, às vezes, não sabem qual é a diferença, né? Tem a ESAS, tem a Soldi. A ESAS é a associação das empresas, né? Naquele momento de consultorias ambientais de áreas contaminadas. Daí, em algum momento, a Soldi entra com uma parceria, que você vai explicar como se é parceria, qual é o nome correto disso, e a partir daí, né, em decorrência muito do trabalho da Soldi, a ESAS passa a crescer bastante. E antes ela tinha um número de associados, que eu não sei de cabeça, mas eram poucos, e hoje ela tem muitos, que eu também não sei o número. Então, conta como é que foi esse início, onde a Soldi entrou na ESAS, e qual foi o trabalho da Soldi que ajudou a construir essa ESAS que é hoje. A história começou, Marcão, quando eu já era da ESAS, né? Isso foi, eu sou ruim de ano, 2000 não me lembro, 2015, mais ou menos, 2016. Nessa minha trajetória, eu tive um tempo com a Era, né? Eu trabalhei com a Érica na Era. Certo. E quando eu estava na Era, nós nos associamos na ESAS. Naquela época tinha 22 associados. Certo. Nós nos associamos e eu fiz parte da diretoria da ESAS. Eu era a diretora da qualidade, né? Certo. Justamente por conta disso tudo, né? Dessa minha trajetória de qualidade. Então eu passei a fazer parte da qualidade da ESAS, né? Quando eu saí da Era e fundei a Soldi, eu também tive que sair da diretoria, porque eu estava na diretoria como era, né? E não só isso, existem algumas regras para você ser associado, né? E quando eu fundei a Soldi ela não se enquadra como uma empresa de consultoria, porque nós não fazemos consultoria. Certo. A gente não faz nenhum tipo de serviço relacionado, embora eu seja de áreas contaminadas, eu não faço nenhum serviço, não presto nenhum serviço de gerenciamento de áreas contaminadas. Sim. Não faço preliminar, não faço confirmatória, não faço detalhada, não faço avaliação de risco, não faço amostragem, não faço relatório de nada. Não faço absolutamente nada. Então, a Soldi, ela não tem nenhuma característica
que faça ela se enquadrar como uma empresa que possa se associar. Então, eu saí da diretoria, né? Eu fiquei, acho que um mandato, era Ana Paula, né? Fiquei, acho que uns 2 anos como diretora da qualidade. E naquela época, a gente desenvolveu muito, enquanto diretora da qualidade, a gente escreveu alguns procedimentos e tal, que não deu muito certo, justamente porque chegou a CMA 100. Certo. E aí foi quando eu saí, fundei a Soldi, e a ESAS, ela estava justamente naquela fase de buscar crescer, né? E foi quando a Ana e o Thiago, que eram presidente e vice-presidente, me convidaram para fazer isso que a gente chama de secretariado executivo. Certo. Né? Essa é a palavra. Então, não é uma parceria, eu sou contratada da ESAS, a Soldi é uma empresa contratada da ESAS, existia uma outra empresa que fazia o secretariado executivo. Normalmente, as associações, elas têm esse secretariado executivo, ou é uma estrutura interna, né? Ou ela contrata uma empresa que faz isso. Claro. No caso da ESAS, a ESAS tinha uma empresa, e aí eles acabaram me convidando e me contratando. Então, a Soldi é uma empresa contratada da ESAS que presta serviço para a ESAS. Legal. Dentre os serviços que a gente presta para a ESAS, um deles é o secretariado executivo. O que é isso, né? Então, precisa agendar reunião de associado, precisa agendar alguma reunião com algum órgão ambiental, precisa fazer reunião de diretoria, toda essa parte de secretariado executivo a gente faz. Hoje a gente tem na estrutura, nós somos em 3 pessoas, né? Eu faço mais a parte de gestão, a Cíntia faz de fato o secretariado, né? Que é fazer as reuniões, e o Alexei faz toda a parte financeira. Legal. Dentro da associação. Essa é uma das frentes que a gente tem com a ESAS. A outra frente é a questão relacionada aos cursos, né? Aos eventos. Então, os eventos eles começaram, né, com na verdade, a gente, antes mesmo do Senac, a gente já começou a trabalhar com alguns eventos técnicos. Logo que saiu a SMA 100, a gente fez um da 17 a 25, e depois a gente começou a fazer mais alguns eventos técnicos. E aí, na gestão da Ana Paula também, foi quando essa brilhante ideia, né, de fazer esse convênio com o Senac deu super certo. E foi que aí a Soldi também passou a fazer a gestão dos eventos, né? Então, de novo, a Soldi é uma empresa contratada pela ESAS que faz toda essa gestão. E aí começaram os encontros técnicos, e aí a coisa começou a dar muito certo, né? E os eventos, eles começaram a dar certo. Naquela época, quando a gente assumiu a ESAS, a gente estava com 24 associados. Hoje a gente está com mais de 90 associados. Nossa. O que se deve, né, a esse crescimento tão bom? Além, obviamente, dessa questão dos eventos, também foi um fator muito decisivo, que foi a ESAS, ela tinha no seu portfólio, né, no estatuto, a possibilidade de só empresas de consultoria serem associadas. E naquele ano em que a gente assumiu, a diretoria da época entendeu da importância de que toda a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas deveria se associar, né? Não só empresa de consultoria. Então, houve uma abertura para toda a cadeia, desde laboratório, empresa de sondagem, empresa de amostragem, até as empresas de consultoria, empresas de equipamento. Isso foi um grande diferencial, né? Ou seja, isso fez com que esse crescimento acontecesse, e unido ao fato de a gente começar a fazer esses eventos, os treinamentos, e assim por diante. Então, esses 2 fatores contribuíram para esse crescimento, e hoje a gente pode afirmar que a ESAS tem aí no seu, né, na sua estrutura, grandes empresas da cadeia de gerenciamento, e não só grandes, mas a diversidade também é muito importante, porque a gente acaba tendo o quê? A gente acaba tendo o ponto de vista de todas as esferas da cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas. Isso é muito importante, porque uma associação, para ela ter força, ela precisa
verdade. Né? Ela precisa representar. E hoje a ESAS, ela representa, né? E eu acho que o crescimento se deve a isso, principalmente ao fato de ela ter aberto, né, para toda a cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas, e também pelo trabalho que a gente foi fazendo ao longo desse tempo de desenvolver e de trazer para o mercado treinamentos, eventos, né? A gente Sim. tem uma análise que sempre depois dos eventos a gente tem uma procura muito grande por associados, né? Legal. Então, a gente tem gráficos que mostram bem isso, né? Olha, tivemos evento e, putz, 3 associados novos. Sim. Então, existe sim. Por quê? Porque passou a se mostrar mais, né? Sim. E não só isso, os eventos com muita qualidade, né? Sim. E isso a gente vem aprimorando desde sempre. Então, acho que é isso, Marcão, esse conjunto do todo, né? Eu falo que uma andorinha só não faz verão, Sim, né? sim. Ninguém é responsável por tudo, todos Claro. são responsáveis, né, por várias conjunto. coisas, então, pelo conjunto. Então, de forma nenhuma, esse crescimento foi feito por uma pessoa Sim. ou duas, foi Sim. sempre uma equipe trabalhando, Sim. né? E é isso. A parceria com o Senac é um negócio muito bom. Eu falando do lado do Senac, né, e também do mercado, né, eu vejo que o mercado se desenvolveu muito a partir dessa parceria. Nós lá no Senac ficávamos, de certa forma, amarrados, né? A gente não conseguia implementar, fazer cursos novos, que a gente ficava travado por questões burocráticas muito, muito intensas ali. Eu e o Rodrigo não conseguíamos dar vazão para isso. Quando aconteceu a parceria, foi esse desabrochar que você testemunhou aí, né? Que você participa muito ativamente. Mas na parceria, né, nessa parceria que é muito exitosa, com muito sucesso, às vezes tem alguns problemas. Quais são os problemas tanto da Soldi dentro da ESAS? Porque certamente uma associação com 90 caras fala, peraí, o que essa Soldi está fazendo aqui, né, e tal? Por que não posso ser eu para fazer isso? Né? Principalmente agora que está dando tudo certo. Tem algum desafio maior, assim, alguns entraves dentro da ESAS? E do lado da parceria com o Senac, quais são as principais dificuldades? É a burocracia ainda do Senac ou tem alguns outros ruídos que você acompanha? Quais são os desafios da Soldi dentro da ESAS e da Soldi na ESAS Senac? Olha, Marcão, com relação ao Senac especificamente, eu posso te falar que assim, eu sou muito feliz nesse sentido, né? A gente encontra desafios todos os dias, né? Sim. Dia a dia é um grande desafio. Mas eu nunca tive, de novo, né? A ESAS, ela me permite desenvolver. A ESAS me permite trabalhar, me permite fazer o meu trabalho. E eu estou ali para fazer isso. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, não. De não poder fazer alguma coisa, mesmo porque todo o trabalho que a gente faz é em conjunto, Sim. né? No caso do Senac, existe a coordenação. Hoje, a coordenação ela é composta pelo Thiago, que é o presidente. Hoje quem está também é o Bernd, representando a ESAS, e o César, representando Sim. a ESAS. Então, qualquer decisão ela é feita por uma equipe da ESAS, Sim. né? Então, é a ESAS quem toma a diretriz, a Soldi ela acaba executando. Nós somos executores, né? Certo. Obviamente que o fato de eu estar inserida no mercado de gerenciamento de áreas contaminadas facilita, assim, absurdamente Sim. a comunicação que eu tenho com todo mundo, né? Então, é diferente uma empresa que faz um secretariado executivo, Normal, que simplesmente né? faz que eventos, não é da área, né? Sim. Fazer isso que eu faço, porque, primeiro que, assim, eu conheço muita gente, né? Então, é muito fácil essa comunicação. E eu entendo do assunto, né? O assunto, para mim, ele é fluido. Então, vamos fazer, a gente estala o dedo e pô, tá pronto. Você acompanha isso, né? No nosso primeiro painel de debates o online foi uma coisa que foi um fenômeno. Sim. Foi um fenômeno. Sim. A gente falou, vamos fazer? Vamos, em 10 dias estava pronto. Em 10 dias a gente tinha mais de 900 inscritos. Sim. Em 10 dias de evento. Sim. Né? Então... nunca tive problema nesse sentido, né? Eu acho que os desafios eles são diários, então de conseguir, né? Sim. Criar normal, isso tudo, né?
mas não nenhum tipo de entrave que não me permita desenvolver o meu trabalho. De novo, a Soldi, ela é executora de algo que foi idealizado pela ESAS. Então, a gente executa aquilo que o projeto nos traz como desafio, né? Eu encaro isso tudo como um projeto, são os nossos projetos. E no Senac, eu vou te falar uma coisa também, Marcão, embora a gente tenha, assim, algumas questões burocráticas que acontecem, eu diria que faz parte de qualquer projeto que a gente vai ter uma questão burocrática ou outra, e eu acho que o grande desafio hoje de todo mundo, seja um empreendedor, um empresário, um gestor de projeto, conseguir enxergar não como simplesmente um problema. Eu falo todo dia, né? Gente, a gente não pode buscar problema, a gente tem que achar a solução. Sim. Né? Então, o problema, ele é uma coisa que não adianta. A gente vai todos os dias se deparar com uma pedrinha. Sempre vai ter uma pedrinha no nosso caminho, sempre. Sim. Então, como é que você vai olhar para essa pedrinha? Você vai, né, fazer dela um monstro gigante, ou você vai buscar forças para fazer com que ela seja simplesmente um cascalhinho que você vai tirar ali da sua frente e caminhar. Então, de novo, embora existam algumas questões burocráticas, eu acho que são questões normais, superáveis, nada que a gente não consiga superar. Então, de novo, eu nunca tive nenhum problema, né, para executar os nossos projetos. Sempre há desafios, sim, mas eu acho que desafios têm que ser superados, né? A gente tem que encarar isso como uma superação e desenvolvendo. Exemplo disso é a conferência, né? Então, sim, a conferência para nós foi um projeto que foi muito gratificante em executar, né? Também foi uma idealização da ESAS, né? Que a ESAS confiou na Soldi a execução do projeto. Então, acho que numa questão de evento, né, e principalmente evento técnico, o desafio é entender o que o cliente busca, né? Sim. Então, no caso, meu cliente, a ESAS, eu entendi ali qual era a grandeza do evento, e a gente foi superando desafios. Então, eu prefiro não falar em problemas, eu prefiro falar em desafios e prefiro entender que nós temos uma capacidade muito grande em superar os desafios, e isso que faz com que a gente sempre consiga, e a gente consegue atingir os nossos objetivos e superar. A gente sempre supera. Você sabe disso, né, Marcão? Como eu vibro, né? Sim. Então, Sim. Eu vibro diariamente, né? Você sabe disso. Sei. Então, Sim. Eu vibro por quê que eu vibro? Eu vibro porque eu gosto de ver o resultado. Sim. Eu gosto de ver um projeto se materializando. E quando a gente vê aquele projeto pronto, né? E no caso da ESAS, os eventos, a conferência, né? A gente está só ali cumprindo o nosso papel, né? De organizadores, de um evento, né? De um produto que foi idealizado pelo nosso cliente, e que a gente foi capaz de tornar aquela ideia do nosso cliente viável, algo real, algo palpável, né? É assim que eu enxergo, né? De novo, uma andorinha não faz verão, e a gente tem uma equipe maravilhosa, com os desafios diários, né? Sempre tem desafios e não problemas, e os desafios a gente supera. E, Patrícia, voltando para a Soldi como empresa, né, que faz gestão e acreditação, como é que está hoje a Soldi? A Soldi já fez muitas consultorias para implementar 17025 em empresas da nossa área. Quantas empresas mais ou menos já fizeram isso? Qual porcentagem de empresas que já tem a 17025 na nossa área? Isso ainda tem gente para fazer? Ou você já vê um cenário de esgotamento nessa atividade? Olha, Marcão, então desde que, né, a Soldi surgiu no mercado, o meu foco principal era esse, né? Era a questão da implantação de sistema de gestão da qualidade, com foco no mercado ambiental. Então, o meu pé é ambiental, é aqui que eu quero ficar, do ponto de vista de tudo, né? De
Evento é técnico no mercado ambiental, consultoria é técnica no mercado ambiental, ou seja, não tenho pretensão de trabalhar com, de repente, vou implementar uma 9001 numa indústria automobilística. Entendi. Não é isso que eu quero, meu foco é ambiental. E eu posso te dizer que sim, que há bastante espaço ainda, desde que a SMA 100 começou, de forma direta ou indireta, e o que isso quer dizer, né? Trabalhando, ou seja, com implementação do sistema, seja fazendo auditorias internas do sistema, seja fazendo gerenciamento do sistema, seja fazendo ensaio de proficiência, que a gente também trabalha com ensaio de proficiência. Hoje, além de tudo, eu faço parte da equipe da REMESP, que é a Rede Meteorológica de São Paulo, que desenvolve ensaio de proficiência, né? Ensaio de proficiência, o meu foco é em matrizes ambientais, então, um dos ensaios de proficiência que eu idealizei e coloquei no mercado foi o de baixa vazão. Então, amostragem de baixa vazão, hoje algumas redes já se acreditaram, né, para fazer esse ensaio, mas foi um ensaio que eu não tenho nenhum medo em dizer que a gente idealizou isso, né, a Soldi idealizou, dada a necessidade do mercado. Ensaios de proficiência são obrigatórios na etapa de amostragem e ensaio, né? Então, levando em consideração todas as etapas do processo, a Soldi já se envolveu, já teve, né, em mais de 50 empresas aí de consultoria de alguma forma, né? Certo. Seja com os ensaios de proficiência, seja com a implementação, auditoria interna. Então, a gente já teve aí são mais de 50 clientes que a gente já trabalhou e ainda trabalha, né? Porque além da implementação, a gente tem toda a parte de monitoramento do sistema de gestão, onde uma vez por ano é necessário fazer as auditorias internas, então a gente faz a auditoria interna dos sistemas, né, e os ensaios de proficiência. O que acontece? A SMA 100, ela trata de algumas matrizes ambientais, né, que é a água subterrânea, água superficial e fluente e emissão atmosférica. Dentro dessas matrizes, a grande maioria das empresas, elas já estão acreditadas. Eu posso falar que, em percentual, as que têm interesse, que tiveram interesse, podemos falar em 70% das empresas já obtiveram a acreditação. Ainda há, sim, empresas que buscam acreditação. Eu tenho clientes hoje em implementação, em desenvolvimento, e tenho muita consulta de clientes que têm interesse em se acreditar. Por quê? Porque o grande foco foi, primeiramente, o estado de São Paulo. Certo. Isso está, como tudo, né, pipocando nos demais estados. Então, o Rio Grande do Sul, recentemente, teve a SMA 100 na íntegra, sendo uma diretriz, né, do órgão ambiental do estado. Minas Gerais, eu acho que só tem mais um estado. Paraná também já tem obrigatoriedade. Então, empresas de outros estados estão buscando acreditação. Entendi. Não só isso, né? As empresas, elas estão começando a trazer para o escopo de acreditação matrizes que não estão obrigatoriamente na SMA 100. Por exemplo, intrusão de vapor. Então, hoje, eu estou com 2 ou 3 clientes trabalhando com foco na acreditação, na extensão do escopo para intrusão de vapor, que é um desafio, para mim, está sendo extremamente prazeroso, porque eu me apaixonei por intrusão, uma coisa que eu acho que a minha paixão por intrusão vem lá da época que eu trabalhava com a parte de detecção de gás, enfim, tem uma similaridade, né, e eu gosto muito, né, então, tanto que hoje eu faço parte aí do GT de intrusão da ESAS, que vai compor o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Eu faço parte também do CT5 do Inmetro, que é um grupo dentro do Inmetro que trabalha com os documentos orientativos do Inmetro para os avaliadores, e um dos textos que a gente está trabalhando é o de intrusão de vapor. Legal. Então, os laboratórios, né, a gente fala laboratório, as empresas que fazem amostragem de ensaio, elas estão buscando extensão de escopo para amostragem de solo, amostragem de vapor de solo. Então, isso
está fazendo o quê? Que as empresas que ainda não têm isso no escopo busquem essa acreditação. E os demais estados trabalhem nisso. Então, é um campo que ainda tem bastante mercado, sim. E outra coisa que eu tenho notado, e que eu também tenho trabalhado, as empresas de consultoria estão buscando a certificação na ISO 9001. Isso também é uma questão que, de novo, né, a Geoclock é certificada desde o século passado, né? E algumas empresas estão se antecipando à certificação no sentido de aumentar, de fato, a questão de qualidade no serviço de gerenciamento de áreas contaminadas como um todo. Certo. Então, né, num passado recente, falou-se, né, sobre certificação de empresas de consultoria. Sim. Isso é uma coisa que não foi, está parada, né, não andou, nem retrocedeu. Isso é uma possibilidade que pode vir a acontecer. E a certificação de empresas de consultoria nada mais é do que a gente procedimentar, a gente trazer processos, né? E a 9001 ela ajuda muito nesse sentido. Porque quando a gente, por exemplo, né, sempre trabalhei aí com a 9001 em gerenciamento de áreas contaminadas, então, além das questões de processo que a gente trabalha, a gente também trabalha com as questões de procedimentos técnicos, certo. Né? Então, toda a parte técnica ela é trabalhada dentro da 9001. Não é só gestão por gestão, né? É gestão por gestão, né? A gestão de processo, a 9001 ela fala em processos de sistema. Certo. E quando eu falo em processo de sistema, no que tange a gerenciamento de áreas contaminadas, do que eu estou falando? Eu estou falando da cadeia. Então, o que é, por exemplo, semana passada, retrasada, eu dei um treinamento em company para uma empresa de gerenciamento de áreas contaminadas, foi muito gostoso, para a implementação da 9001. Então, foi uma troca de experiência muito grande. Por quê? Porque a gente fez um mapeamento dos processos, levando em consideração toda a etapa de gerenciamento. Então, primeiro a gente começa na preliminar, depois confirmatória, depois detalhada, depois a gente vai para remediação, monitoramento. Quais são as etapas da uma preliminar? E aí a gente abriu as etapas. Quais são as etapas de uma confirmatória? Quais são os riscos dentro de um processo de uma confirmatória? E quais são os meios de eu eliminar esses riscos do ponto de vista de qualidade? Então, por exemplo, eu posso ter aí uma sondagem mal feita. Então, uma sondagem mal feita, ela vai me gerar o quê? Um produto, né, um relatório, uma conclusão que não é inconclusiva. Então, a 9001, ela trabalha... Hoje, todas as normas de gestão, né, a 9, a 14, a 45, a 17, elas têm uma mentalidade de risco. Né? Então, sempre que a gente implementa um sistema de gestão, a gente tem que pensar em risco de processo. E aí é o que eu falo para todo mundo, gente, não é só risco de negócio, né? Eu tinha uma cliente que falou, não, Patrícia, mas é risco de negócio. Eu falei, não é só de negócio. Eu tenho que olhar para o negócio, mas eu também tenho que olhar para o processo. E qual é o meu processo? Meu processo de preliminar, eu tenho uma entrada, um desenvolvimento e uma saída. Quais são os riscos desse processo? Não seguir a DD. Se eu não seguir a DD, o que vai acontecer? Entre aspas, né? Já vai chegar lá na frente, eu posso ter uma multa, né? Ou eu posso não ter delimitado o meu modelo conceitual como eu deveria. Então, para eu evitar esse risco, o que eu devo fazer? E aí existe uma série de etapas que a gente mapeia para evitar esse risco. Então, trabalhar com 9001 dentro de gerenciamento de áreas contaminadas também é uma coisa que é involuntário, ou seja, não tem obrigação nenhuma. E que as empresas estão se antecipando. E que é muito legal fazer, eu adoro, porque, de novo, eu já estou inserida nesse mercado há 20 anos. Então, é muito fácil eu bater o olho e falar, olha, aqui a gente tem um risco. Isso. Por outro lado, eu não sou especialista em tudo, né? Então, eu tenho a minha especialidade, mas é aí que a gente traz para dentro dessa construção o quê? Os especialistas. Então, é assim, Marcão, vamos fazer agora o processo de sondagem? Vamos. Então, o que eu preciso pensar aqui? Eu preciso ter um procedimento, eu preciso fazer uma análise de risco desse processo, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, se ainda existe espaço, eu acho que existe muito espaço. Por quê? Porque existem novas matrizes que estão sendo inseridas, né, no escopo de acreditação.
E porque as empresas, elas estão de fato, empresas que não, né, não precisam, não são obrigadas a se acreditar, estão de fato buscando a certificação, aí é 9001, que é o que tem hoje, como uma ferramenta de melhoria da qualidade. Porque se um dia for obrigatório alguma certificação, certamente vai partir da 9000. Então é isso que eles estão... Com certeza. Com certeza. Nem dá para ser de outra forma, né, Marcão? Porque se for uma certificação dá... Quer dizer, não dá para ser de outra forma, depende, né? Se essa certificação ela vier por meio do Inmetro, por exemplo, não dá para ser de outra forma, certo, né? Pode-se criar uma certificação X, né? Mas quem será o certificador? Então, isso é uma questão que ela é delicada, né? Mas, a partir do momento que você tem um sistema 9001 no seu processo, você já está com 90% da sua, do seu preparo pronto, porque você tem tudo mapeado, sim, você conhece os riscos do seu processo, você tem todos os seus procedimentos, não tem como ser muito diferente disso. Sistema de gestão, a 9001, ela serve para qualquer tipo de organização, né? Então, se eu fosse escrever algum tipo de certificação, eu me basearia nela sim, porque ela pensa em processo. E processo dentro de gerenciamento de áreas contaminadas é o quê? Preliminar, confirmatória, detalhada, remediação, monitoramento, e dentro de cada uma delas, aí a gente vai abrir todas as especificidades de cada uma delas, né? Então, por exemplo, Patrícia, mas eu não faço, a minha empresa só faz preliminar, não tem problema. Dentro do teu escopo de certificação, a gente vai trabalhar em cima da preliminar. Olha, mas a minha empresa só faz remediação, não tem problema. sim, A gente vai trabalhar no escopo só na remediação. Mas eu só faço sondagem e instalação de poço, não tem problema. sim, A gente consegue trabalhar nesse escopo. Né? Então, ela te permite isso, diferente da 17025. sim. A 17025, o foco é a amostragem e ensaio em matrizes ambientais, no nosso caso, né? Mas ensaio em qualquer tipo de matriz, né? Mas no nosso caso é ambiental. Então, o mercado, ele existe. Eu sou suspeita, porque, de novo, eu nasci e fui criada numa empresa que tinha, né, a 9001, então tem gente que ainda torce o nariz, isso não serve para nada. Se você for ter um sistema só para ter, de fato, não serve para nada. Se você usar o sistema a favor da tua organização, né, e aí do ponto de vista de negócio e de processo, com certeza você vai ter ganhos infindáveis com relação a eficácia, né? Que a eficácia ela é necessária, e a eficiência. Então, mas todo mundo pergunta, mas qual que é a diferença entre eficácia e eficiência? Então, eficácia é você fazer o que você tem que fazer. Certo. Eficiência é você fazer o que você tem que fazer com menor custo, né? Então, quando você tem um sistema de gestão, você, no mínimo, precisa ser eficaz, mas você consegue ser eficiente, você consegue reduzir custo, você consegue reduzir retrabalho, e com isso você consegue melhorar a satisfação do seu cliente, né? E tudo aquilo que o sistema de gestão da qualidade ele traz para a gente. Então, eu vejo sim como um futuro próximo aí as certificações da 9001, e eu acho que a 17025 ainda tem bastante espaço para trabalhar. Legal, você recomenda então para todos que façam, todas as organizações que façam a 9000, que 9001, né, que vai ser importante para elas, independente de obrigatoriedade. Eu recomendo para quem acredita, Marcão. Eu recomendo para quem acredita que um sistema de gestão pode trazer benefício. Porque, de novo, um sistema ser implantado só, né, para ter um certificado na parede, eu não recomendo, mas empresas que acreditam que o sistema ele pode trazer ganhos, e eu acredito que ele pode, certo, né? Eu acredito não, eu tenho certeza que ele pode, eu recomendo. Legal. Você participa, né, da ESA, você tem essa parceria, participa da parceria ESA-Senac, você falou aí da Remesp, e você tem também uma participação na ABNT.
É você, ou é a Soldi, ou é a ESAS? O que você faz na ABNT? Como é que funciona a construção ali Na da... verdade, você está falando isso tudo, Marcão, eu acho que eu nem sei mais como eu consigo fazer tanta Pois coisa, é, né? Eu já, eu, eu já esse é que tinha eu ia até... perguntar depois, mas já pode emendar agora, porque realmente isso é Pois é, complicado. como é que eu dou conta disso tudo? Então, sim, é verdade. Além disso tudo, então vamos lá, eu sou coordenadora na REMESP, né, para os ensaios de proficiência em matriz ambiental. Eu também faço parte do CT5 de Química do Inmetro, que é um grupo dentro da SEGECRE que trata de documentos específicos para avaliadores, né, são documentos orientativos e também normativos, por exemplo, a NITDICLA 57, que é um documento específico para matrizes ambientais. Então, é um documento que eu faço parte do grupo. Agora, de novo, né, estou trabalhando num que vai trazer as diretrizes para intrusão de vapor dentro da SEGECRE. Participo do GT também na ESAS, né? E aí é voluntário, sabe, Marcão? Sim, Isso tudo é voluntariado, é porque eu certo. gosto de fazer, porque eu gosto da técnica e eu gosto de desenvolver. Então, não sou paga por isso, para participar de nenhum desses grupos. A gente acaba trabalhando porque a gente gosta, né? Tanto na SEGECRE quanto no GT da ESAS e no secretariado da ESAS também, no secretariado da BNT também. O que acontece? A BNT, né, o C68, é o grupo dentro da BNT que Certo. trabalha, que trata das normas de gerenciamento de áreas contaminadas. Esse grupo ele foi coordenado muitos anos pelo Maurício Prado, Sim. da Servimar. Sevmar, e ele era o coordenador e a Mônica Betterelli foi, durante muitos anos, também a secretária do grupo, né? E, recentemente, houve uma mudança, né, do grupo, e a Giovana Sete, ela assumiu a coordenação do CMA8 e eu assumi o secretariado desse mesmo grupo. Qual é a função, né, desse grupo? Inclusive, amanhã a gente vai ter uma reunião de relatores e a função desse grupo é a gente olhar para as normas de gerenciamento de áreas contaminadas. A ABNT ela tem uma regra de revisão de normas, né? De Certo. tanto em tanto tempo, as normas precisam ser revisadas. A questão, até isso tem relação lá com, se a gente for nos requisitos das normas de gestão, que a gente chama de análise crítica, né? Certo. De tempo em tempo, os documentos têm que passar por uma análise crítica. E basicamente é isso que o grupo trabalha. Ele tem que analisar criticamente as normas e propor as alterações técnicas relacionadas àquelas normas. Então, a função do secretariado é justamente esse, né? Junto com a coordenação, identificar quais são essas normas, buscar os relatores são aquelas pessoas que vão liderar a revisão daquela norma, junto com um grupo que tem interesse, esse grupo também é voluntário, Certo. assim como eu sou voluntária, a Giovana é voluntária, e quem mais quiser participar desse grupo é voluntariado. Certo. E aí esse grupo ele se reúne nas plenárias, né? Hoje a regra da BNT a gente sempre tem uma norma por vez que está em revisão. A revisão ela é sempre feita durante as plenárias. Em geral a gente tem uma plenária por mês, salvo exceção. Então, quando o grupo entende que é necessário mais de uma reunião, a gente chama mais plenária. A gente pode fazer quantas plenárias a gente entender que sejam necessárias e quantas o grupo estiver disponível, né, para fazer, porque, de novo, é um trabalho voluntário. Então, o meu papel aí é o secretariado, que é ajudar a coordenação a tocar essas revisões, né? Então, a gente tem lá a plenária, que tem reunião de abertura, então a gente faz as atas, tudo isso é disponível para o grupo. Quando a norma, o projeto de norma ou a revisão da norma está pronta, isso vai para a consulta nacional, as pessoas elas vão dar ou não, né, as sugestões, caso não haja sugestão, a norma é publicada, caso Certo. sim, volta para a gente, para esse grupo, que é composto pela coordenação e pelo secretariado, e a gente chama uma nova plenária, volta de novo para o grupo, discute as alterações, propõe um novo texto, e esse texto volta para a consulta pública. Enquanto não houver consenso, a norma não é aprovada.
né? Então, eu até convido aí quem estiver ouvindo a gente, Sim. que tem interesse em participar, a participação, ela é livre para toda a sociedade, então é só entrar em contato com a ABNT, então não somos nós da ESAS quem damos o passe para a entrada, Certo. é a ABNT, né? Então, manda um e-mail lá na ABNT dizendo que tem interesse em participar do CE68, que vai ser direcionado, quem é responsável pelo CE68 é a Milena, né? Ela que vai adicionar quem tiver interesse, então não tem nenhum crivo, basta ter interesse em trabalhar, porque somos voluntários, a gente está ali para trabalhar, e trabalhar de graça, então quem quer trabalhar de graça, que venha trabalhar com a gente. Bem-vindo. E é importante que venha, porque eu ouço muito, nossa, mas o texto ficou horrível. E aí eu digo, bora trabalhar. Sim, vamos lá. Junte-se ao grupo, né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. As pessoas, elas julgam muito, elas criticam muito, mas eu convido as pessoas para virem trabalhar, né? Bora, gente, vamos arregaçar as mangas e fazer, porque a construção do mercado, a evolução do mercado, ela se dá por meio desse povo maluco que nem a gente, Sim. que não tem mais tempo para fazer as coisas, se enfia a fazer. Por quê? Porque a gente quer ver a evolução. A coisa né? melhorar, isso aí. A coisa melhorar. Então, assim, eu convido quem tiver interesse a vir a participar, a compartilhar, a fazer parte dos grupos, né? Eu acho que é importante essa participação da sociedade, e aí a sociedade quem é? São os profissionais de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Essa é a sociedade que a gente pede que venha, e a gente tem todas as partes interessadas dentro do grupo, a gente tem a indústria, a gente tem o órgão ambiental, a gente tem as empresas de consultoria, então eu convido as pessoas a participarem, né? E isso é muito importante. Então, esse é meu papel ali dentro do secretariado. Já vai fazer um ano que eu assumi o secretariado da ABNT para essas normas. E para mim é mais um prazer, embora seja, né, mais uma loucura aí para a gente, mais uma coisa para a gente fazer, mas é um prazer, porque é muito gostoso a gente participar dessa construção, dessa evolução, né? Cai naquilo que eu estava falando lá no início. Eu preciso dessa liberdade de criar, né? Sim. Eu preciso estar envolvida. Isso para mim é muito gratificante, né? E que norma está sendo discutida agora? Discutida ou na plenária? Agora a gente está trabalhando na preliminar, na 15515. Certo. A gente já está com 70 mais ou menos por cento do texto discutido. A gente vai ter uma plenária sexta-feira agora, e não é a última, provavelmente vai ter mais uma antes do texto ir para a consulta nacional. E aí as próximas, a gente vai ter uma reunião com os relatores amanhã, por acaso, justamente para a gente pensar em quais serão a ordem de prioridade das revisões. Por questões meio que óbvias, eu acho que vai acabar seguindo, né, preliminar, risco, confirmatório e tal. Mas essa ordem, ela será definida junto dos relatores, né? Existe já um grupo de relatores e esse grupo vai acabar definindo a prioridade das próximas, mas a que está agora em revisão é a preliminar, a 15515. Legal. Patrícia, agora nós estamos numa pandemia, isolamento social, dificuldade das pessoas se encontrarem presencialmente, e você faz auditorias, e você faz ensaios, né? Então, como é que você está fazendo essa auditoria? É uma auditoria remota? Existe a auditoria remota? É tranquilo de fazer? Se existir a auditoria remota, é tranquilo de fazer? E como é que você acompanha o ensaio? Porque imagino que você tenha que olhar se o cara faz dá o exemplo da amostragem de baixa vazão, se ele faz a amostragem corretamente. Como você não está do lado dele, como é que você faz essa observação, essa correção e tal? Então, Marcão, desde que a pandemia começou, isso foi uma dúvida que não queria calar, né? E agora, né? Como é que a gente vai segurar aí os sistemas de gestão? E existe uma norma, que é a 19.011, é uma norma específica para auditorias de sistema de gestão, isso se aplica para qualquer sistema de gestão, seja 9.1445, seja uma auditoria uma preliminar, não preliminar não, mas para sistemas de gestão, né, é a 19.011. E a 19.011, ela traz como uma das linhas a auditoria remota. Então,
A auditoria remota é possível? Sim. A auditoria remota ela é possível, ela é uma técnica válida em todo o mundo. Então, todas essas normas de gestão, a 9.000, a 14, a 17, a 45, a 19, são normas mundiais, né? Que elas passam pela ISO, né? A ISO Casco, e elas vão sendo traduzidas para cada país. Aqui no Brasil, quem é responsável pelas ISOs é a ABNT, né? Então, por isso que a gente tem a ABNT, que é quem trata as normas, NBR, que é a norma brasileira, ISO, que são as ISOs, e aí cada uma delas, a 17025, a 9.000, e a gente tem a 19011. A 19011, ela trata só de auditorias internas, só de auditorias. E dentro da 19011, existe a possibilidade de fazer auditorias remotas. Então, a diretriz, ela já existe, né? Não, até tenho visto bastante, novo método de auditoria remota. Não tem nada, a roda já foi inventada. Não existem o quê? Existem as ferramentas para fazer auditoria remota. O método é aquele. A 19011 está ali. Óbvio, uma auditoria interna remota não é normal, não era normal até 3 meses atrás e está passando a ser normal. Então, a gente precisa o quê? Identificar quais as ferramentas, dentro do método que já existe, já é validado, já é desenvolvido, não tem segredo nenhum, né? Está lá para quem quiser acessar. Quais são as ferramentas que eu vou usar para fazer essa auditoria remota? Quais são as ferramentas, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar uma ferramenta digital, como essa que a gente está aqui agora, né? Então, eu preciso de uma ferramenta que eu consiga interagir com os auditados, né? Com a equipe que vai ser auditada. Eu preciso fazer um planejamento dessa auditoria. Então, da mesma forma que eu faço um planejamento de uma auditoria presencial, eu faço um planejamento de uma auditoria remota. A gente manda um plano de auditoria para a empresa que vai, né, passar pela auditoria. Esse plano tem lá os dias, as pessoas que serão auditadas. E a 19011, ela permite sim que 100% da auditoria seja feita remota. Como aí sou eu, profissional Patrícia, trabalhando, como é que eu estou fazendo? Eu faço auditoria tanto de 9.001, quanto 14.001, quanto 17.025 e 45.001. De todas elas, é exatamente isso que você falou. A etapa de amostragem e ensaio, ela é uma etapa que é necessária, ela é um pouquinho mais crítica, porque ela não envolve só a questão documental. Toda a parte documental, então, por exemplo, as normas, elas têm toda a parte de sistema de gestão, onde a gente trata controle de documentos, a gente trata controle de registros, a gente trata de auditorias internas, a gente trata de análise crítica pela direção, análise de risco, né? Então, toda essa parte documental é muito mais fácil para a gente fazer remoto. Por quê? Você vai compartilhar a sua tela, você vai me mandar os documentos com antecedência, eu vou acessar a sua rede, né? Então, isso é extremamente possível, né? Quando a gente vai para a parte de campo, o que eu tenho feito? A parte de campo, embora seja possível, sim, ser feita remotamente, e aí também o planejamento a gente pode definir, olha, Patrícia, eu tenho uma GoPro, eu vou levar uma GoPro e eu vou ficar com a minha GoPro lá. Isso é possível? Sim, isso é possível. Patrícia, não, eu vou filmar todo o meu processo, e aí eu te mando. Isso é possível e aceito? Sim, isso é possível e isso é aceito. Eu vou fazer ao vivo, tá bom? Então, a gente vai lá, eu vou fazer ao vivo com uma câmera e eu vou filmar toda a etapa de amostragem e ensaio. E isso é possível? Sim, isso é possível, isso é aceito. Como eu tenho trabalhado, como a parte de amostragem e ensaio está acontecendo, os laboratórios estão fazendo amostragem e ensaio, toda a parte documental eu tenho feito remoto. E a parte de campo eu faço presencial. Então, eu peço para o cliente sempre buscar casos reais, então campos reais, porque os campos reais são os campos que estão seguindo todo o protocolo de segurança. Eu já fiz algumas auditorias internas, e aí eu chamei a minha auditoria de híbrida. Então, eu faço a minha auditoria híbrida. O que é isso? É metade remota, e não é nem metade, né? É a parte documental remota,
e a parte prática em campo. Certo. Eu poderia fazer 100% remoto? Poderia, mas eu tenho preferido fazer dessa forma. Por quê? Dessa forma, eu entendo que eu não perco a qualidade da etapa de auditoria de campo e eu também atendo todos os protocolos que a pandemia está me trazendo como obrigatórios. Por quê? Porque eu só estou indo em campos que são de fato essenciais e são aqueles que têm que ter todos os cuidados necessários. A gente evita ficar dentro, porque quando a gente faz uma auditoria, são 4, 5, 6 pessoas dentro de uma sala fechada durante 3, 4 dias, 24 horas, 8 horas por dia, né? Então, a gente começa às 8 da manhã e é pauleira, né? Porque, só para você ter uma ideia, quando a CEGEC, né, quem é a CEGEC, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, vem fazer uma avaliação no laboratório, são 2 avaliadores, 3 dias, né? Então, 3 dias de 2 avaliadores. Numa auditoria interna, a gente um auditor, no caso eu, nos mesmos 3 dias, ou no máximo 4 dias, né? A gente não consegue fazer 8 dias de auditoria, são 4 dias. Então, é tudo muito, você tem que ter um planejamento muito bom, né, e uma destreza, porque você tem que olhar todo o sistema de gestão, você tem que passar por tudo, né? Então, não é fácil fazer uma auditoria no sistema inteiro em 3 dias, então você tem que ter um bom planejamento. Então, então eu tenho feito dessa forma, eu chamei minhas auditorias de auditorias híbridas, onde eu faço a parte documental, eu faço remota, e a parte de campo eu faço em campo. E aí eu busco fazer o quê? Eu busco trazer todas as matrizes para o mesmo dia. Por exemplo, esses dias eu tive uma lá em São José do Rio Preto, eu fiz um bate-volta para São José, saí daqui, sei lá, 3 horas da manhã, cheguei lá 7 horas da manhã, e aí a gente começou, aí a gente fez água subterrânea, água superficial, fez efluente. Tudo no mesmo dia, né, na sequência, era um caso real, era um projeto real. Ao final do dia, peguei meu carro e voltei para casa, e no dia seguinte eu continuei a auditoria remota e por meio de ferramentas. Isso envolvendo reunião de abertura, reunião de encerramento, juntando toda a equipe, fazendo entrevista, né, com todo o pessoal, vendo os projetos reais passados, né? Então, eu busco pegar uma linha de auditoria, onde, por exemplo, eu pego desde a emissão da proposta até o envio do relatório. Então, eu pego toda a cadeia do projeto. Então, eu vejo proposta, eu vejo o plano de amostragem, aí eu vejo todas as fichas de campo, aí das fichas de campo eu vejo o relatório, e aí eu busco coerência entre a emissão do relatório com a proposta. Olha, você vendeu 10 poços, e por que no seu relatório tem 3? Ah, não, porque aqui teve uma mudança, o poço estava seco, legal, avisou o cliente, não avisou. Olha, o plano de amostragem, você previu metais totais e dissolvidos, mas no seu boletim de campo você só fez dissolvidos, né? Então, fazer essa linha de auditoria, ela exige bastante tempo, mas é possível fazer de forma remota. Então, isso me surpreendeu, né? Que de fato é possível a gente fazer. E assim, eu vou te dizer que ainda assim é possível fazer 100% remoto. E o que os laboratórios precisam, né? Eles precisam fazer esse planejamento e, mais do que isso, a ferramenta da vez é a ferramenta de análise de risco. Então, qual é o risco de eu fazer uma auditoria remota? Eu preciso prever esse risco para eu garantir que o meu sistema de gestão mantenha a mesma qualidade, ele não perca em qualidade, ele mantenha a qualidade. Então, a dica que eu deixei para os laboratórios: Patrícia, pode fazer? Pode. É permitido? Sim. A CEGEC aceita? Aceita. O que eu preciso? Eu preciso definir ferramentas adequadas, eu preciso fazer um bom planejamento, eu preciso fazer uma boa análise de risco. Preciso fazer um curso específico de auditoria remota? Se você for fazer auditoria e você tiver a expertise da 19011, a 19011 ela já te traz essas ferramentas, né? Então, de novo, não é nenhum método novo, nenhum método revolucionário, não, nada disso. O que é revolucionário, o que é novo?
O fato de eu estar sentada na minha casa e você na sua, o fato de eu estar usando uma ferramenta específica, a forma de eu planejar é diferente, e a necessidade de uma análise de risco para identificar quais são os riscos de eu fazer essa auditoria. Então, por exemplo, os riscos de eu não fazer auditoria em campo aumentam um pouquinho. Por isso que eu, Patrícia, ainda estou preferindo fazer campo em campo. Então, eu estou indo a campo seguindo todos os protocolos. Legal. Você trabalhou em vários segmentos, né? Dentro da Geoclock, que é uma baita empresa gigante de consultoria, com muita gente. Trabalhou em laboratórios, né? Na Bioagri, na Analytical Solution. Trabalhou numa indústria e tem a sua empresa agora, e a sua empresa trabalha com muitas outras empresas. Você é uma mulher, claro, né? E por causa dessa questão de ser mulher, você teve alguma dificuldade? Sofreu machismo, assédio, encheção de saco, algum tipo de dificuldade pela sua condição de mulher? Olha, Marcão, de novo, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim, muito iluminada em vários sentidos, né? E começando lá pela Geoclock, por exemplo, eu era uma menina quando eu entrei na Geo, eu tinha 18 anos, e eu trabalhava lá no centro de operações, eu era a única menina daquela casa. Era eu e a Cláudia, mentira, não era a única. Era eu e a Cláudia. No universo de muitos homens. E eu sempre fui tratada muitíssimo bem. Eu adorava os meninos, eles eram sempre muito solícitos comigo, né? Eu tinha que embalar aquelas caixas gigantes que a gente mandava para os laboratórios lá nos Estados Unidos, então sempre todo mundo muito, muito solícito comigo, né? E daí para frente, eu acho que seguiu a mesma linha, né? Até na Honeywell, né? Na Honeywell, de novo, eu era a única menina, né? Então, eu sempre tive uma facilidade para trabalhar tanto com homem quanto com mulher. Eu acho que talvez até mais com homem do que com mulher, porque eu sempre trabalhei muito com homem. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, não. A Honeywell também era um ambiente com bastante homens, porque eu trabalhava numa área que era de segurança do trabalho, né? Sim. Então, é uma área na sua grande maioria, de homens, né? Sim. Então, eu nunca tive obstáculo nenhum nesse sentido, não. Acho também muito porque eu sempre fui muito guerreirinha, né? De buscar meu espaço, de mostrar meu trabalho. Nunca baixei a cabeça, nunca tive medo ou nunca tive distinção. Então, ao mesmo tempo que eu ia para o campo com os meninos lá iam rodar trado, a gente sentava na mesma mesa, a gente almoçava, e se eu tivesse que na hora seguinte conversar com o diretor da empresa, eu conversava no mesmo, né, no mesmo tom. Então, isso também, por outro lado, foi me dando um respeito, né? Eu sempre soube qual era o meu espaço, e eu sempre soube ocupar muito bem esse espaço, né? Então, eu nunca tive problema de ordem machista, ou de assédio, ou de nada disso. Muito pelo contrário, são 20 anos de muitos amigos. Legal. Então eu tenho muitos amigos homens, muitos amigos mulheres, e amigos queridíssimos que eu levo até hoje. Alguns são meus coaches, então vira e mexe, eu ligo para olha, o que você acha disso, o que você acha daquilo, putz, faz isso, faz assado. Então, né, voltando para uma andorinha só não faz verão, eu ainda tenho as minhas andorinhas que me ajudam a voar, eu não vou sozinha. Então, eu nunca tive problema com isso, não. É uma sorte muito grande que eu tenho aí de todos os amigos, homens e mulheres, que eu carrego aí nessa jornada. Legal. Patrícia, o que você dá de conselho para as garotas que estão lá no Senai agora fazendo técnico em Química, que acabaram de entrar lá? O ensino médio e o técnico agora está separado, mas que conselho você dá para as garotas que estão lá fazendo esse curso técnico ou algum outro curso técnico? Uau, Marcão, difícil, porque cada um, eu acho, cada pessoa tem uma especificidade, cada pessoa tem uma qualidade, cada pessoa é uma pessoa, né? Então,
Algumas pessoas são mais analistas, outras pessoas são mais técnicas, outras pessoas são mais empreendedoras. Eu acho que o conselho que eu dou é busque dentro de você aquilo que você gosta, né? Se você fizer aquilo que você gosta, você vai alcançar aquilo que você almeja, né? E muitas vezes a gente não sabe o que a gente almeja. Por exemplo, quando eu estava ali, o que eu queria ser quando eu crescer? Ou seja, eu não sabia, né? Então, a coisa, ela foi acontecendo, por isso que lá no começo aqui do nosso bate-papo, eu falei, olha, estava tudo meio que escrito, Hoje eu olho para trás e falo, cada coisa que aconteceu tinha que acontecer para eu estar aqui hoje. Mas, por outro lado, eu nunca fiquei parada. Eu sempre arregacei as mangas e fui para as cabeças, né? Sempre lutei, se alguma situação, algum obstáculo, né? Algum obstáculo não, né? Problemas não, né? Desafio. Se algum desafio ali estivesse muito, muito difícil para mim, eu encarava o desafio e eu superava, né? A minha saída da Honeywell foi isso, né? Patrícia, você é louca, deixar uma empresa multinacional, onde você é uma executiva, para empreender. Eu falei, gente, eu sou empreendedora, né? Eu preciso empreender, eu gosto de fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou né? Dar coceira. Então, acho que o conselho que eu dou é busque dentro de você aquilo que você gosta e foca em fazer aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, né? Então, eu sou uma técnica que eu não consigo sair da técnica, eu amo a técnica, né? Eu amo a gestão, eu amo mostrar, só que por outro lado eu preciso empreender, eu gosto de ser empreendedora, eu gosto muito de tecnologia, o marketing digital me atrai muito, então eu gosto de variar, né? Então, se você me der uma atividade, falar, Patrícia, você vai ficar os próximos 20 anos fazendo isso, não vai dar certo para mim, mas existem pessoas que têm esse perfil, e se tem esse perfil, e é isso que gosta, é ser analista, analista, esses dias um cliente amigo meu, ele faz um teste de psicológico lá e tal, e é muito legal, você responde, sei lá, 40 perguntas, e incrivelmente ele te dá o teu perfil. E eu respondi, eu falei, gente, o que é isso? Então ele me deu o meu perfil, e lá ele tem as diferentes... eu tenho um pezinho na psicologia, sabe, Marcão? Eu gosto muito de psicologia. Legal. Se eu não fosse química e ambiental, eu teria sido psicóloga e eu acho que eu ia adorar isso. Eu adoro a mente humana, eu adoro isso. Ontem, no final de semana inteiro, eu fiquei navegando aí no mundo da psicologia. E o nosso cérebro, ele tem as divisões, né? A gente tem as múltiplas inteligências. Então, a gente tem inteligência lógico-matemática, a gente tem inteligência musical, a gente tem inteligência espacial, a gente tem inteligência interpessoal, a intrapessoal, né? Então, se conhecer é o caminho para você conquistar a sua felicidade profissional, a sua conquista profissional, conhecer quais são as suas habilidades, né? Então, que nem no meu caso, eu juntei a minha técnica com as minhas demais habilidades, porque eu tenho habilidade interpessoal, eu tenho habilidade de criatividade, então eu juntei isso tudo. Mas eu vou te falar, Marcão, que para eu te juntar isso tudo, não foi num estalo de dedo, né? Claro. A coisa foi, até a gente se encontrar, acho que muitas pessoas, né? Até se encontrar, quem se encontra logo feliz daquele, né? Sim. E eu conheço várias pessoas que sempre souberam que queriam ser quando crescer e acho fantástico. E tem muita gente que também patina um pouco, né? Mas, voltando à sua pergunta, qual é o conselho que eu dou? Olhe para dentro de você e busque dentro de você aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer e foca nisso que você vai, foca, tem que fazer, tem que arregaçar as mangas, porque não adianta também ficar esperando que o mundo traga, né, que não vai trazer. Sim. Então, hoje no mundo competitivo que a gente vive, nesse mundo, né, buscar arregaçar as mangas, eu acho que é extremamente necessário. Né? Patrícia, obrigado
pela presença. E agora, esses minutos aqui, o podcast é seu. Pode falar o que quiser. Falar mais, Marcão? Eu só falei... Agora você pode falar de Marcão. Corinthians, das galinhas da Angola, do que você quiser. É verdade, né, Marcão? Tem uma história das galinhas da Angola que o Marcão foi meu consultor. Eu vou contar para todo mundo. Eu moro num lugar, gente, onde a gente tem muito escorpião. E aí o Marcão me ajudou a comprar. A gente comprou mais de 40 galinhas da Angola e a gente botou aqui para as galinhas da Angola comprar, né? Para buscar fazer o controle dos escorpiões. Desde que a cada dia minhas galinhas da Angola começaram a desaparecer. E aí a gente começou com 40 galinhas e no final as galinhas sumiram todas e a gente foi descobrir que as raposas estavam comendo minha galinha da Angola e eu fiquei extremamente triste por causa das galinhas. E o Marcão foi meu consultor de galinha da Angola, né, Marcão? É isso aí. O Marcão me ajudou a escolher as galinhas e tudo mais. Mas queria agradecer, Marcão, pela oportunidade de estar aqui, conversando com você, conversando com quem está ouvindo a gente. Um prazer enorme estar aqui, né, dividindo a minha vida, a minha experiência, né, com você, com vocês. E te parabenizar por essa iniciativa que é muito legal. A gente estava conversando mais cedo sobre isso. Importante nesse momento a gente fazer isso, né? A gente conversar, a gente trocar ideia. Tanta gente boa, tanta gente legal. Eu acho que todo mundo tem espaço para todo mundo, né? É importante trazer as pessoas para conversar, para bater papo. E te agradecer, te parabenizar e desejar vida longa aí aos podcasts, às lives e aos nossos projetos lá no Senac. Enfim, tudo isso que a gente pode fazer para melhorar, né, Marcão? Para estar sempre vivo, se sentir vivo. Acho que é isso que a gente está precisando, né? Se sentir vivo, se sentir útil. Né, um momento que a gente quer se sentir útil, está todo mundo, né, precisando disso. Então, parabéns, porque você está ajudando as pessoas a se sentirem assim. Eu acho que isso é muito gratificante para quem participa, para quem está escutando e para você, né, Marcão? Para mim é demais, é sempre muito com certeza. Para mim é muito legal. E para você, Marcão? Agora vamos mudar um pouquinho. E para você, né? Tô brincando. Não, está sendo muito legal. Para mim, eu falo com uma pessoa, né? Então, a cada semana tem um podcast novo. Eu falo com uma pessoa, às vezes duas, às vezes três. E eu aprendo muito com cada um que eu bato um papo aqui. Eu aprendo bastante mesmo. Está sendo demais. Para mim, está sendo muito legal. Muito bom. E eu fico muito feliz por isso, Marcão. Eu torço muito pelo sucesso de quem trabalha assim que nem você. Eu torço muito mesmo. De novo, tem espaço para todo mundo e eu acho que a gente tem que desenvolver. E está sendo um trabalho muito bacana esse que você está fazendo. Parabéns mesmo, que prospere muito. Legal. Obrigado, Patrícia. Obrigada eu, gente. Obrigada a todos. Um grande beijo, um grande abraço. Mantenham-se seguros e nos vemos em breve. Sim. Mais um evento da ESAS e Senac. Beijão, Marcão. Valeu. Tchau. Essas foram as palavras da Patrícia Ruiz. Foi muito legal ter falado com ela mais uma vez, ter dado toda essa explicação sobre a trajetória dela, sobre a gestão da qualidade, sobre auditorias presenciais, remotas, sobre a ESAS. Então foi muito ilustrativo. Espero que vocês tenham gostado e aguardo os comentários de vocês, as críticas, sugestões, dicas do que a gente pode abordar aqui nesse podcast ou mesmo no nosso canal do YouTube. Bom, obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Estamos à disposição de todos. Até a semana que vem.